Lux mea crux, crux mea lux. Essa frase teria sido atribuída a Nietzsche pelo historiador Julius Mayer Greff, e ela significa luz minha cruz, cruz minha luz. Essa voz é do crítico de arte Rodrigo Naves. Segundo ele, estas 6 palavras parecem traduzir a vida e obra de um dos maiores artistas da história, o holandês Vincent van Gogh. Dedicado a compreender melhor a obra incomparável e a personalidade do pintor, Naves lançou pela Todavia em 2021 o livro Van Gogh, A Salvação pela Pintura. Mas que salvação seria essa? Para tentar entender melhor isso, vamos seguir um percurso que o próprio Naves gosta de usar. Até por formação, eu nunca gosto de partir da vida para chegar na obra. Eu tento fazer um movimento contrário. Combinado, Naves. Neste episódio, vamos partir da obra para chegar na vida. Portanto, vamos entender a salvação a partir da luz. Eu sou Leandro Sarmatz e o 18º episódio do Quarta Capa só está nas primeiras pinceladas. Nos textos judaico-cristãos, há muitas passagens sobre a luz como um elemento divino. Faça-se a luz, do livro de Gênesis, ou ainda, Eu sou a luz do mundo, no livro de João, são alguns dos trechos mais conhecidos. Houve um tempo em que a arte se dedicava a representar figuras religiosas, eventos épicos e gigantescos, guerras, deuses, reis e conquistadores. Tradicionalmente, você tem uma espécie de termo que foi cunhado pelo Ingres, que é um neoclássico, que seriam as cores históricas. Mas eram históricas porque as cores eram escuras. E eram escuras porque é como se o tempo se depositasse sobre a superfície da tela, não é? Mas para os impressionistas, a luz ganhava um novo papel. Eles fazem quase um elogio do presente. Nos impressionistas, a claridade seria o presente, tá certo? Como se você estivesse descortinando o mundo pela primeira vez. Ao mesmo tempo, os impressionistas introduziam temas que eram importantes para eles, paisagens mundanas. Uma mulher que passa, uma multidão, uma carroça, enfim, questões que não têm mais nenhuma grandeza erudita, Homero, a Ilíada, a mitologia, a Bíblia, etc, etc. Embora esses artistas fossem muito diversos entre si, algo os conectava e era justamente a busca por essa luz do presente. E ela era o resultado de uma mudança na própria técnica da pintura. Tradicionalmente, os artistas utilizavam o que é conhecido como mistura material. Que, em geral, essa semelhança se dá pelo fato de você não misturar mais as cores na paleta. Já os impressionistas preferiram a chamada mistura ótica. Ou seja, você fazia pinceladas separadas, meio justapostas, e a luz, ao incidir sobre elas, produziria um reflexo que, ao atingir o olho, o sistema óptico em todo, teria como que uma síntese, como se você pusesse um amarelo junto de um laranja, um poderia intensificar o outro e sucessivamente. Como resultado, as cores nas obras não tinham apenas um papel formal, de representação de um objeto, mas de um mundo fluido, repleto de transformações. O que Naves chama de suspensão da solidez do mundo social. Eu, pelo menos, estou convencido de que, assim como houve na passagem do século XVIII para o XIX uma série de mudanças tecnológicas muito importantes, a máquina a vapor, e a partir da máquina a vapor tem teares movidos a vapor, etc, etc, etc. Bombas de sucção, essa coisa, né? Há também uma série de, digamos, suspensão da solidez, não do mundo natural, como é o caso da tecnologia, mas do mundo social, porque desde 1789 tem a Revolução Francesa, em 1931 tem uma Revolução Liberal,
que derruba Carlos X e põe Luís Felipe, que é o chamado rei burguês. Depois tem tida como a primeira revolução operária, que na verdade não são bem operários, são artesãos, de 1848. Depois tem a Comuna de Paris. Essas mudanças, por mais importantes que fossem, eram eventos comuns a todos, eram parte de um mundo banal. Todo mundo sabia o que era a Bastilha, todo mundo sabia, enfim, que os prussianos fizeram um cerco em Paris, todo mundo passou fome, não tinha comida, não tinha água, e foi o inverno mais rigoroso de 1871. Enfim, são experiências que estão ali, estão no ar, não é? Então, no lugar da representação dos mitos distantes, a luz dos impressionistas se dedicava a interpretar a vida não de uma maneira óbvia, mas a partir do próprio efeito produzido pelas pinturas. Um exemplo disso é a representação da pele e do corpo. Imagina você uma figura tradicional qualquer, um Jesus na cruz, pintado pelo Velázquez. Em geral, o corpo é entendido como, para você produzir ilusão de volume, você usa essa técnica do claro escuro, do sombreado. O corpo é entendido como um volume penetrável. Sobre esse volume penetrável, a luz incide exteriormente, sombreia e produz a ilusão de volume. O que muda totalmente com a luz impressionista é que ela, por ser produzida a partir dessa justaposição de cores que não são meio esgarçadas, não são contínuas, ela como que fende as coisas, né? Através disso, as cores do corpo e do mundo parecem se fundir, como se a rigidez do universo fosse se desfazendo. Entendeu? Ela tem a capacidade de, como as mudanças tecnológicas ou as revoluções, de tornar o mundo regenciável. E, nesse sentido, o impressionismo é um avanço difícil de a gente até hoje mensurar. E é nessa época conturbada que o jovem Van Gogh cresceu com poucos recursos, como um pária, com crianças lhe atirando pedras e zombando de sua figura. Em algum lugar ali nasceu o sentimento de predestinação do artista. Ele é calvinista, o pai foi calvinista, o avô foi calvinista. Embora ele tenha pregado como pastor auxiliar metodista. Mas, enfim, eu acho que ele queria ser ou um santo, ou um Cristo, alguma coisa assim. Duas figuras foram fundamentais na vida de Van Gogh. A primeira é seu irmão Theo, que foi uma espécie de salvador do artista. O Theo basicamente bancava o trabalho do Van Gogh. Ele dormia num quarto em cima de um café, de um bilhar, se alimentava muito mal, enfim, não tinha luxo nenhum. Ele era muito zombado pelas crianças, tanto em Arles quanto antes numa cidade belga chamada Borinage. As crianças jogavam pedra nele, era o idiota da aldeia. E a segunda foi a decisiva e conturbada amizade com Paul Gauguin. Bom, o Gauguin vai encontrá-lo em 1888 em Arles, porque haveria uma espécie de fantasia dos dois de criar uma espécie de ateliê comum. Esse ateliê veio se chamar Casa Amarela e era um espaço que abrigou as ambições dos dois artistas. Porém, por conta das inúmeras divergências, a experiência durou pouco tempo. Mas, enfim, eles tinham posições muito diferentes. Parece que ambos também tinham caracteres muito fortes. As diferenças eram basicamente porque o Gauguin não acreditava na pintura ao ar livre. Ele tem um negócio da noção de símbolo, que é uma coisa razoavelmente complicada. Então, ele criticava a importância que o Van Gogh dava para pintar a realidade e ele criticava muito o excesso de tinta que o Van Gogh usava. No fim, essas diferenças criaram uma tensão intransponível. E essa ruptura pode ter relação com a tão famosa quanto misteriosa amputação de sua orelha. No sul da França, por conta da proximidade com a Espanha, as touradas eram muito populares. Naves comenta que, em algumas teorias, teria vindo daí a ideia de Van Gogh de decepar a própria orelha.
Isso é claro, considerando que tenha sido ele mesmo o autor do gesto. E nas touradas, quando o toureiro toureia muito bem, ele tem o direito de cortar a orelha do touro e dar para uma dama. Mas aí estão supondo que foi o Van Gogh que se automutilou, né? Essa mutilação, parece que ele entrega a orelha depois para uma prostituta, como se ele fosse uma rendição ao Gauguin. Essa lenda mais ou menos verdadeira, porque tem muita coisa que nunca vai se resolver, né? Se foi ele que cortou a orelha de si mesmo, se foi o Gauguin, que acham hoje em dia. 2 pesquisadores alemães ficaram 10 anos mexendo lá nos arquivos da polícia de Arles e falam que foi o Gauguin que cortou com uma lâmina o lóbulo da orelha do Van Gogh. Fato é que muitos elementos da vida do pintor holandês ainda confundem historiadores. Assim como a técnica impressionista revela cores que resultam de uma justa posição de pinceladas, a vida de Van Gogh parece ser capaz de produzir uma luz única, que funde artista e obra. Sua própria morte é também uma dessas passagens misteriosas. Por muito tempo a teoria vigente era de suicídio com arma de fogo, mas recentemente os pesquisadores Naife e White-Smith encontraram lá um depoimento de 2 irmãos que brincavam com Van Gogh. Em seus últimos dias, esses 2 irmãos viviam com Van Gogh. Um deles passava o dia vestido como uma espécie de cowboy. E esse irmão, ele tinha um revólver de verdade. E aí houve alguma certa discussão, ou eles provocaram Van Gogh. O Van Gogh parece que não tinha um estupim muito longo. Deu lá um quiprocó e a arma disparou, foi um tiro no abdômen. O que teria acontecido de fato ainda é uma pergunta sem resposta. O que se sabe é que, em vida, Van Gogh procurou obstinadamente em suas centenas de obras uma espécie de salvação. A luz de suas obras não era somente resultado de uma técnica, mas de uma espiritualidade. Para Naves, algumas obras fundamentais nessas obras são: os montes de trigo, às vezes é trigo, às vezes é feno, são muito poderosos, porque o que para mim é um pouco a questão central da pintura do Van Gogh é que a cor é simultaneamente um instrumento para você figurar, digamos, uma espiga, uma folha de trigo, e como que um empecilho para isso, porque ela tem uma presença material tão forte que essa tensão explicita o trabalho, coisa que não existe, por exemplo, nesse celular, não é? Ou nesse notebook, não é? Quer dizer, todas as coisas industrializadas ocultam um pouco o trabalho. Bom, então isso, por um lado, eu vejo muito nesses montes de feno, montes de trigo. Mas destaca A Noite Estrelada, uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos. Porque é como se essa tensão entre você tentar formalizar as coisas por meio de uma matéria, a cor, a tinta, que cria uma dificuldade para essa formalização, se transpusesse para o próprio universo, entendeu? Não fosse apenas uma relação sujeito-objeto, mas como se o mundo tivesse uma certa tortuosidade, uma certa dilaceração, em que ele é simultaneamente aquilo que se entrega aos sentidos, ele é fenômeno, e teria como que uma certa essencialidade que, por ser essencialidade, não se mostraria. Então, é como se ele conseguisse transpor algo dessa rudeza que há quando ele faz uma cadeira, aquele par de botas, esse troço todo, para a própria constituição, para a cosmovisão, digamos, que ele tinha. Van Gogh não era apenas um gênio atormentado, retratado em inúmeros estudos e mais recentemente em filmes. Ele foi, na verdade, um artista ativo, inquieto e consciente sobre sua arte e sobre o mundo no qual essa arte inseriu luz, a sua salvação. Então, tal como eu vejo, a luz seria a cruz, porque ele busca uma luz que vem um pouco dos impressionistas, é o Pissarro que o introduz em 1886, nas questões impressionistas. Ele pinta por 5 anos, pintou 800 quadros.
sem falar dos desenhos. Então, essa luz, eu acredito que no quadro dele já não é uma espécie de algo, uma onda de luz que incide sobre o material, é quase como uma espécie de matéria luminosa, como se ela produzisse a própria luz. E ela seria cruz porque é quase como se você tivesse que converter a matéria num símbolo da espiritualidade, alguma coisa assim. Quer dizer, é uma relação quase que irresolvível, meio trágica. E, ao mesmo tempo, a cruz é a luz, porque seria a religiosidade que o salvaria. Não é? A pintura, para ele, seria salvação, seria a única tábua em que ele conseguiria se apoiar para não ser tragado pelo mundo. A quarta capa de Van Gogh, A Salvação pela Pintura, diz o seguinte: um ensaio luminoso sobre a vida e a obra de Van Gogh. No próximo mês, na última quarta-feira, teremos um novo quarta capa. Se ainda não fez isso, siga ou assine o podcast no seu tocador favorito. Além do episódio narrativo, temos ainda 3 marca-páginas, nossos episódios mais curtos, nas primeiras 3 semanas do mês. Na primeira semana é dia de conferir os lançamentos da Todavia. Na segunda, é a hora de receber dicas de livreiros e na terceira uma leitura especial de um trecho de livro. O Quarta Capa é apresentado por mim, editado e roteirizado por Ricardo Terto, que também produz o podcast ao lado de Natália Calai. Outros créditos estão na descrição do episódio. Eu volto em julho, se cuidem por aí, um abraço e até lá!